falar na Rosângela Moro, a esposa do ex-juiz Sérgio Moro, agora senador Sérgio Moro. Ela foi à tribuna defender impunidade para os golpistas que estão presos. A deputada federal Rosângela Moro, que é do União Brasil, lá de São Paulo, defendeu em discurso na Câmara, na tribuna da Câmara, a impunidade dos golpistas presos no 8 de janeiro. E ela disse a seguinte frase: será que precisam mesmo estar presas? Foi um questionamento que ela fez. Vamos ver. O que aconteceu no dia 8 de janeiro é muito grave, mas não é mais grave dos fatos gravíssimos que nós tivemos ciência hoje sobre o dia 8 de janeiro. As imagens nos mostraram, as imagens, aquelas que o governo não queria divulgar, as imagens nos mostraram que o chefe do Gabinete de Segurança Institucional estava dentro do Palácio do Planalto no dia das invasões. E isso é muito grave. A sociedade precisa saber a verdade e a sociedade precisa saber o que exatamente aconteceu naquele dia 8 de janeiro. E isso, a CPMI, que até agora, até esse momento, o governo procurou obstaculizar, com certeza irá nos responder. Por que o GSI não queria, por que o governo não queria divulgar as imagens, né? E que democracia é essa que o governo está defendendo? E a pergunta que hoje, como decorrência dessas imagens que vimos, desacredita tudo que foi feito até aqui. Será que aquelas pessoas que foram presas pelos atos de 8 de janeiro precisam mesmo estar presas? Será que quem está atentando contra a democracia são essas pessoas que estão sendo penalizadas? O país sabe muito bem quem os patrocinou. O país sabe quem participou. O país sabe quem os convocou. Já tem uma narrativa consolidada e a partir da ação enérgica do governo democrático do presidente Lula, com os chefes dos 3 poderes, do Supremo Tribunal Federal e do Parlamento Brasileiro, deram uma demonstração de efetivo compromisso com o funcionamento democrático do país e das suas instituições, das ações que foram patrocinadas após os atos de vandalismo que ocorreram no dia 8 de janeiro. Todo mundo sabe quem está por trás disso. Todo mundo sabe quem foi que patrocinou aqueles atos de vandalismo no dia 8. Não é trivial. Quem entrou aqui na nossa casa e que fez a quebradeira que quebrou? Quem quebrou, quem invadiu, quebrou e queimou tudo a liderança do PT? Quem invadiu o Supremo Tribunal Federal naquele 8 de janeiro? Quem fez as estripulias de até com fezes nas cadeiras dos ministros da Suprema Corte do nosso país? Quem agrediu os membros do Supremo Tribunal Federal? Quem agrediu o Palácio do Planalto e aquelas obras e aqueles símbolos tão históricos que compõem o acervo cultural do Palácio do Planalto? Todo mundo sabe que depois que nós assumimos o governo, inclusive onde estava o general Gonçalves Dias, era povoado por bolsonaristas, generais de 3, 4 estrelas que estavam lá e permaneceram lá por algum tempo ainda no comando do Gabinete de Segurança Institucional. Hein? Deu aqui um curto-circuito. Pois bem, o país sabe, e é por isso, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, que no dia de hoje, após uma reunião importante que fizemos com os líderes que articulam a base do governo aqui nesta Câmara, aqui no plenário Ulisses Guimarães, nós vamos, daqui para frente, nós vamos querer apurar tudo. Não pode nada ficar invisível, até para interditar essa narrativa falsa que alguns tentaram colocar hoje, que aquele vídeo indica que o governo sabia que participou da violência no dia 8 de janeiro. É tentar esconder o óbvio, né? O óbvio. E eu vou aqui pegar essa frase escrita pelo Raimundo Ramos, está dizendo: este Brasil está podre de deputados que só querem receber dinheiro do povo, mas não faz nada pelo povo, só briga e mais nada. Tem Muito certeiro, né? Infelizmente tem muitos que estão nessa situação. Em relação à fala da Rosângela Moro, é impressionante, né? E olha que ela é advogada, né? Tem um escritório, tem um escritório de advocacia. Conhece a lei. Começa dizendo que o que aconteceu no 8 de janeiro é muito grave, mas será que precisam? Parece que só o que passa pelo crivo deles, o achar deles. Não, esse aqui precisa ser preso. Ah, esses aqui não, mesmo sendo atos graves, como ela mesma diz na sua fala. Ela mesma fala.
questiona, será que eles precisam ser presos mesmo? Leva para casa. Leva para casa, para na primeira, né, loucura que passar na cabeça deles, eles vão depredar lá a tua casa. Eu fico impressionado. Quem fico impressionada com isso, com essa inversão de valores. Se quebra Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, e aí leia-se Senado e a Câmara dos Deputados, e se atenta contra a democracia, isso é grave, mas isso não é motivo para prender não ninguém. é motivo para prender. Não é motivo. Aí vamos fazer um exercício aqui vamos mudar aqui o cenário. Imagina se isso tivesse acontecido, por exemplo, por parte de ação dos integrantes, os integrantes mais radicais do MST ou do MTST. Imagina se isso tivesse acontecido e se essas mesmas pessoas estariam exatamente com esse mesmo discurso de, não, porque não precisava, não tinha necessidade de prender, não tinha necessidade de... Eu queria ver só se seria exatamente esse mesmo tratamento. E o que eu acho? Independente de grupo político, quem faz baderna tem que pagar com os rigores da lei. Muito pior é se houvesse alguma chacina, algum tipo de correção feita por alguém que excedesse o necessário. O que essas pessoas estão fazendo é justamente pagando pelos atos que cometeram. Teve muita gente de idade que estava ali e disse, se eu soubesse eu estava na minha casa, eu estava tranquila na minha casa. Então por que foi? Então porque escutou as mensagens de WhatsApp e partiu para lá? Por que recebeu a passagem gratuita e foi para lá? Não deveria estar em casa? Achou que ia estar protestando de forma ordeira? Enquanto Bolsonaro estava se divertindo, tirando férias em Miami, né? Em Orlando, na Califórnia. No raio que o parta, né? Abandonou o país, abandonou os que os seguiam, e foi embora, né? Foi descansar, enquanto os outros estavam lá, fazendo papéis de palhaços.